Domingo de manhã as crianças não vão estar aqui porque elas vão para um congresso. Tome seu assento por bondade. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Livro do profeta Joel. Eu gostaria que você não desgrudasse da sua Bíblia a partir de agora. Vamos estar com ela, e eu quero que você acompanhe juntamente comigo, não só a leitura, mas a ministração da palavra. Então, em algum momento você pode deixá-la marcada, colocar do ladinho, mas fique com ela sempre marcada nesse texto, porque nós vamos precisar. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 12 que diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Versículo 28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Eu quero agradecer pelo convite, embora como pastor da igreja, eu não preciso ser convidado para pregar. Mas a gente dá liberdade aos departamentos, no dia do culto deles, de escolherem alguém para pregar. E eu me sinto honrado duplamente por receber o convite. A Thaíris me fez o convite para ministrar a palavra do Senhor hoje. O tema que eles escolheram é o tema que eles estão trabalhando durante todo o ano na juventude da DETAG, que é o tema Quebrantados. Esse tema está fundamentado no livro do profeta Joel. Eu amo esse livro. Aliás, dentre os livros dos profetas, esse é um dos livros que eu gosto muito. Gosto muito do livro do profeta Jeremias, mas gosto muito do livro do profeta Joel. Aliás, é no livro do profeta Joel que se encontra o texto mais conhecido dos pentecostais no Antigo Testamento. Esse texto do Antigo Testamento é muito conhecido dos assembleianos, de todos os que se dizem pentecostais, que aí depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acontece que quando a gente lê esse texto, a gente esquece de ver o que significa o depois disso. Joel 2 e 28, começa o texto exatamente com o depois disso. Nós não podemos falar sobre o derramamento do Espírito Santo sem entender o que é o depois disso a que ele se refere. Portanto, eu quero que você volte com a página da sua Bíblia para o capítulo de número 1. E no capítulo de número 1, eu quero mostrar, à medida em que meditamos no texto, quando nós olharmos o versículo, você olha a sua Bíblia, quando eu parar de ler, você olha para mim, e assim a gente vai, olhando para a Bíblia e olhando para cá, para a gente fazer essa reflexão. O livro do profeta Joel começa com um anúncio de algo não muito agradável no capítulo de número 1. Capítulo 1, verso 2, quem está com a Bíblia aberta, começa exatamente dizendo
ouçam isto, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim em seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Essa palavra que começa no versículo de número 2, é a palavra do Senhor, conforme está no primeiro versículo. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. O texto não dá muita informação sobre quem foi Joel, porque o mais importante aqui não é quem transmite a palavra, mas o mais importante aqui é a palavra que é transmitida e a origem da palavra. Esta palavra, ela vem do Senhor. Portanto, não se dá muita atenção ao currículo do profeta, ou à origem do profeta, ou à importância do profeta, ou à honra do profeta. Porque a importância aqui é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor começa no versículo de número 2, chamando a nossa atenção para um período. Escutem todos, é ordem do Senhor, ouçam, escutem. Já aconteceu isso nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? E aí a pergunta é, aconteceu o quê? Aí o versículo de número 3 continua. Contem isso que está acontecendo aos seus netos, passem os netos à geração seguinte, e a gente continua perguntando, mas o que foi que aconteceu? Que é tão importante assim, que marca uma geração, a ponto de nós, os mais antigos, olharmos para o passado para ver se já aconteceu algo igual, e vendo que isso não aconteceu antes, nós considerarmos isso muito importante a ponto de alertarmos os nossos filhos, a fim de que os nossos filhos alertados também alertem os nossos netos, e assim sucessivamente, nem a geração posterior, nem a geração atual, esqueça do que está acontecendo em nossos dias. E a pergunta continua, pastor, a curiosidade aumenta, porque que coisa é essa tão importante que a gente não pode se esquecer? E o versículo de número 4 diz exatamente o que é isso. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, ele está dizendo, usando uma linguagem da agricultura, e em Israel, se você não tem os cereais, se você não tem a verdura, se você não tem o produto da terra, você não se alimenta. Então o que o profeta está dizendo é, olhem para os campos, olhem para as árvores, olhem para tudo do qual nós dependemos para nos alimentar. E veio algo que aparentemente era insignificante, como um gafanhoto. Um gafanhoto é pequeno ou grande? E veio algo que a gente considerou insignificante. Quem aqui correria de medo de um gafanhoto? Tem gente que corre de medo até de uma formiga, de uma barata. Quanto mais de um gafanhoto. Mas não tem problema, o certo é que o gafanhoto não é um elemento que nos assusta tanto. Até porque a gente não anda vendo ele sempre dentro de casa. Às vezes a gente vê uma esperançazinha dentro de casa e já fica assustado. Mas o gafanhoto é um elemento, é um inseto muito pequeno e que aparentemente não teria nenhum prejuízo. Só que ele, que é a princípio desconsiderado, não deixa nada verde, não deixa nenhuma coisa que tenha vida em termos de vegetais, em termos de frutas inteiro. E aí o que acontece é que eles vêm numa forma de enxame e vem ondas de gafanhotos. Vem uma onda e faz uma devastação. Aí fica ainda alguns brotos, algumas coisas. Vem uma outra leva de gafanhotos. A palavra, o texto aqui em hebraico faz questão de distinguir essas espécies de gafanhoto. Vem a segunda leva e devasta mais um pouco, vem a terceira e vai bem rasteiro, e vem a quarta, e aquilo que ainda existia, eles vêm e devoram tudo. De sorte que você olhava antes para frente, podia ver verdes pastos,
você podia ver uma grama, você podia ver um jardim, você podia ver frutos, você podia ver maçãs, você podia ver videiras, você podia ver parreiras, você podia ver romãs, você podia ver toda espécie de frutos e de vegetais, só que agora você olha e está tudo seco. E aí o texto começa a dizer, a partir do versículo de número 7, o que esses gafanhotos produziram. Ele diz, verso 7, esses gafanhotos, ilustrando os inimigos, ilustrando uma retaliação do Senhor, esses gafanhotos arrasaram as minhas videiras, não tem mais videiras. Videira na Bíblia é símbolo de alegria, não tem mais videira. Acabaram-se as figueiras, versículo de número 7. Arrancou-se a casca e derrubou-as, deixando brancos seus galhos. Ou seja, eles foram até o talo e só ficou o galho seco. O verso seguinte diz que também acabaram as ofertas de cereal no templo do Senhor. Verso 8, melhor dizendo, verso 9. Por quê? Porque o povo colhia e o povo pegava o cereal e eles levavam para o templo para ofertar ao Senhor. Acontece que se o gafanhoto devorou tudo, tem cereal para levar ao Senhor? Acontece que se o gafanhoto, ou se os enxames, se aquela grande quantidade de gafanhoto devorou as frutas, tem frutas para levar ao Senhor? Acontece que se o gafanhoto devorou todo o trigo, tem trigo para levar ao Senhor? Então acaba-se todas as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. O que eram as ofertas derramadas? As ofertas derramadas eram o azeite era extraído e havia 3 extrações do azeite. A primeira extração era a primícias, e aquilo o pessoal pegava e fala, isso aqui foi o que eu tirei primeiro, isso aqui eu vou levar ao Senhor. Então as pessoas levavam as ofertas e elas eram apresentadas no templo do Senhor. Na Bíblia o azeite, se o vinho significa ou simboliza alegria, na Bíblia o azeite é símbolo da unção. Quando os reis, quando os profetas iam ser ungidos para começar o seu ministério, eles recebiam quase que um banho de azeite. O azeite era derramado sobre a cabeça deles e ali começava o ministério deles. Pois bem, mas não tem mais vinho, porque não tem mais uva, não tem mais videira, não tem mais figueira, não tem mais oferta de cereal, não tem mais de alguma forma ofertas derramadas, não tem azeite, enfim, os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Luto é um estado de tristeza total, em que a gente tem que chorar, em que a gente tem que lamentar, em que a gente tem que perceber que algo está errado, que tem morte e que a gente precisa lamentar por isso. Nós não podemos tratar um funeral de uma maneira qualquer. Acontece que essa devastação, essa destruição no versículo de número 10, vai descrever de maneira mais clara ainda o que isso significa, e nós queremos já começar a aplicar isso. Os campos estão arruinados. Leia comigo o versículo de número 10, todos juntos, 1, 2, 3. Os campos... E o versículo de número 11 vai começar a chamar as pessoas para se desesperar. Desesperem-se, agricultores, chorem os produtores de vinho, fiquem aflitos porque não tem trigo, fiquem aflitos porque não tem cevada. A vinha está seca, verso 12, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Final do verso 12, secou-se. Mais ainda, a alegria dos homens. É o quê? Não, meu amor, isso aí me desconcentra. É o negócio da calça aqui. Ninguém vai importar com o negócio de calça uma hora dessa. Vamos lá. Secou-se,
mais ainda a alegria dos homens. Meus irmãos, quando eu meditava sobre esse texto, o Senhor fez com que meu coração chorasse. Especialmente porque a realidade que está aqui posta para nós é uma realidade triste. É uma realidade que realmente nos deixa o coração entristecidos. Porque toda essa situação de Israel era física, era literal, mas também descrevia a situação espiritual daquela nação. E quando eu estava meditando durante toda a tarde nesse texto, ouvindo essa palavra e refletindo sobre ela, o Senhor trouxe ao meu coração algumas coisas. Essa realidade espiritual dessa nação, como também a realidade literal, física dos campos, é a realidade da vida de muitas pessoas. Aliás, nós esquecemos-nos de olhar para o nosso tempo. Um dos maiores erros da nossa nação, dos nossos tempos, chama-se conformismo. Isso porque, para nós, a situação que a gente está vivendo, não é uma situação tão ruim assim. Se o pregador hoje não viesse falar sobre o nosso tempo para a gente refletir, talvez nós iríamos sair daqui, a semana ia continuar e a gente ia achar que está tudo bem com a gente. Acontece que não está tudo bem. E aí o texto fala assim, olha, vocês que conheceram outros tempos, olhem para trás, olhem para hoje, e vejam se estamos num período de normalidade. Agora, se a gente não tiver num período de normalidade, pelo amor de Deus, alertem os seus filhos, para que eles alertem os seus netos, a fim de que nenhuma das gerações posteriores se esqueçam que esse período é um dos períodos mais frios da história. Nós vivemos um período calamitoso, mas o pior é que nós não conseguimos perceber que estamos num período tão difícil. E é em momentos como esse que Deus trazia o profeta, a fim de que o profeta alertasse o povo sobre a realidade que eles estavam vivendo. Porque o profeta era alguém que olhava para a realidade e via coisas que ninguém estava vendo. Eu estava meditando agora à tarde, assim como em outros dias, e eu me perguntando, meu Deus, mas será que ninguém está vendo o que está acontecendo? O conformismo é a atitude que faz com que a gente olhe para uma situação de desastre e continue de forma indiferente, achando que aquilo está normal. Eu falava, meu Deus, por que a gente, em geral, na nossa geração, parou de orar? Por que a geração atual é uma geração que não ora? E aí eu refletia, o Espírito Santo trazia à minha mente, porque só tem 3 coisas que nos levam a orar. Primeiro, gratidão. A nossa geração não sabe o que é isso. Eu precisei hoje levar um computador da igreja, ou levar e buscar um computador da igreja,
na feira. E eu presenciei uma cena. Na loja em que eu estava, chegou a família. E aí o pai perguntou pelo preço de um relógio. Era X, os 200 e 300 e poucos reais. Mas não tinha todas as funções. O que tinha todas as funções era mais caro. E a meninazinha dizia, eu só quero só o outro. E aí o pai daquela menina ficou zangado com ela e disse, meu Deus do céu, essa menina é muito ingrata, ela só quer o mais caro, só quer o relógio, o celular mais caro, e aquele cachorro daquela raça, o que eu vou fazer? Virou para a esposa, o que eu vou fazer? Deus, só se eu matar essa menina. E eu vendo aquela cena, não é matar, é dizer não para ela. Mas a nossa geração esqueceu-se do princípio gratidão. Ninguém sabe mais o que é gratidão. A gente dá um presente, as pessoas não agradecem, elas precisam ser lembradas de que ela precisa agradecer. Às vezes é uma coisa simples, porque ela acha que é nossa obrigação, é sua obrigação de dar as coisas. E no reino espiritual a gente acha que é da mesma coisa. A gente não tem mais a capacidade de orar a Deus pelo alimento, ou de orar a Deus pelo dia, no final do dia, porque a gente acha que tudo que a gente recebeu, Deus tem a obrigação de dar para a gente. O que leva a gente a orar é gratidão. Segunda coisa que leva a gente a orar é a gente reconhecer que a situação está ruim, que a gente está distante de Deus, ou que a gente está em pecado. Mas a geração atual eliminou a palavra pecado da sua realidade. Eu li um livro quando eu estava no seminário que dizia, e tem por título Sociedade Sem Pecado. E o autor americano, pastor estadunidense, fala exatamente sobre como a psicologia, sobre como a sociologia, todas as vias que existem na academia, tiraram a consciência de pecado da vida das pessoas. As pessoas não têm mais consciência do pecado. Aquilo que elas fazem, que antigamente a gente considerava pecado, agora elas não consideram mais pecado, que elas consideram a coisa tão normal, mas tão normal, mas tão normal, que elas fazem sem que a consciência delas o acuse ou lhe acuse. Por que as pessoas não oram? Porque elas não têm gratidão ao Senhor, porque elas acham que não estão em pecado, o que fizeram é normal. Por que as pessoas não oram? Porque elas não têm saudade de Deus. Mas gente, a gente só tem saudade daquilo que a gente viveu. Mas nós vivemos uma geração que em sua maioria nunca teve, nem tem vontade de ter uma experiência com Deus. E parece que quem teve já se esqueceu. É isso que eu estou dizendo, ei, vocês que já tiveram experiência com o Senhor, olhe para essa geração, veja se isso é normal. Gente que faz tudo quanto quer dentro da igreja acha que está normal. Gente que faz tudo quanto quer na vida e vem para o altar e acha que está normal. Frieza espiritual. Os nossos jovens parecem não se reunir mais para dizer, vamos todos, aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, parecem não ter vontade de dizer assim, vamos nos reunir para nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, porque nós queremos também ser fervorosos e falar em línguas e ser cheios do Espírito Santo, e a gente acha que isso está normal. Quando eu tinha 8 anos, eu estava no culto da igreja, uma festividade, quando eu pensei que não estava em cima do banco pulando, falando em línguas. Foi o dia mais especial da minha vida. De lá para cá, Deus tem me visitado. Algumas épocas um pouco mais, outras épocas um pouco menos, mas Deus sempre tem me visitado. Deus me visitou aos 9 anos, aos 10 anos, 11 anos, tive experiências incríveis, e eu falo, meu Deus, eu não consigo viver sem isso, e quando passa-se alguns dias que eu não choro, que eu não sinto a presença do Senhor, eu começo a dizer, Senhor, eu estou com saudade, mas a gente só tem saudade daquilo que a gente viveu. O problema é que nós vivemos uma geração que não teve experiência com o Senhor e não tem saudade disso, ou aqueles que viveram parece que sofreram de uma amnésia espiritual, e não tem saudade de Deus, não tem saudade de ter comunhão com Deus, e a gente olha para toda essa realidade de frieza e acha que está normal. Nós estamos no culto dos jovens e tem muitos jovens que não estão aqui, nós achamos que está normal.
Nós estamos no culto de departamentos na igreja, os próprios líderes do departamento não aparecem na igreja, e a gente acha que está normal. Aí você olha para a sua igreja e fala assim: minha igreja está num período bom. A pergunta é: será que Deus está dizendo a mesma coisa da nossa igreja? Você está achando que está bom? Olha para o banco do seu lado aí. Você acha que está bom desse jeito aqui? Eu fico encabulado com a quantidade de desculpas que as pessoas às vezes dão porque não vêm à igreja. Algumas delas que ainda têm a sensação de submissão, apenas a sensação, ainda às vezes mandam uma mensagem para a gente e diz o motivo. Outras simplesmente desaparecem, não justifica nada. Mas aquelas que justificam, e a partir delas, a gente vê que os motivos são os mais fúteis. As pessoas programam atividades no horário que elas têm compromisso na igreja. As pessoas acham que vir à igreja ou que ter comunhão com Deus é apenas uma coisa a mais que não faz diferença. O mais importante, as pessoas têm coragem de dizer: eu não vou porque hoje eu vou participar de um aniversário, eu não vou para a ceia porque hoje é aniversário de fulano, eu não vou para isso porque hoje é aniversário de Beltrano. Meu Deus do céu! E a gente acha que isso está normal. Por quê? Porque nós vivemos uma época em que o homem está no centro. Chama-se antropocentrismo, humanismo. A gente ouve às vezes até mesmo as próprias igrejas são culpadas de colocar o ser humano no centro, de endeusar o ser humano, de afagar o ego de pessoas que estão em pecado, de colocar as pessoas lá em cima quando elas precisam ser corrigidas, de orientar as pessoas quando elas precisam na verdade de uma correção. E aí é o fato de essa nossa época colocar o ser humano no centro de todas as coisas. O que fica? Onde fica Deus? Deus fica do lado de fora, ou Deus fica à margem como um servo que está ali para servir aquela pessoa que está no centro, e Deus fica em função de atender aquela pessoa, a igreja fica em função de atender aquela pessoa, a sociedade fica em função de atender aquela pessoa, o presidente fica em função de atender aquela pessoa. Todo mundo se acha o mais importante, todo mundo se acha o centro, todo mundo quer ser servido, todo mundo quer ser prestigiado, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo tem a sensação em tudo quanto é lugar que ela vai, seja na televisão, seja na faculdade, seja na igreja, seja numa democracia, que ela é o centro de todas as coisas, e que Deus e as demais instituições têm que estar do lado dela para servir e fazer suas vontades. E se não fizer, ela abandona a igreja, ela abandona o partido, ela abandona a sua associação, ela abandona a sua faculdade, ela abandona o seu ministério, ela sai da liderança, ela diz: eu vou para outra igreja. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas se consideram o centro de todas as coisas, e a gente acha que isso está normal. Aí tem um texto, nesse capítulo, que vai dizer que a terra está tão seca, mas está tão seca, que a gente lança a semente e a terra não dá frutos. E eu orava e falava: Senhor, o que está acontecendo? A gente está pregando tanto, ensinando tanto, todos os dias. Essa igreja aqui nunca foi uma igreja sem ensino, nunca foi. Teve pastores bons, não teve os piores pastores do ministério, pelo contrário, pastores que sempre tiveram preocupação com o ensino da palavra, sempre preocupação com o fervor espiritual. Eu falei: meu Deus, mas o que está acontecendo com a nossa geração, não só na nossa igreja, mas eu quero pensar na nossa igreja. Por que a semente não produz frutos? Por que as pessoas ouvem, mas não dão frutos daquilo que elas estão ouvindo? E a resposta vem nesse texto. Porque a terra está sequíssima. Quando a terra está sequíssima, não adianta jogar semente. A semente morre. Porque é como aquela parábola que Jesus contou. Existe a semente que cai na beira do caminho, ela não entra na terra. Tem a semente que cai entre espinhos, semente que cai em terreno pedregoso. Aí
partir do versículo de número 13 em diante, nós temos uma chamada ao arrependimento. O texto diz: punham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Verso 14, decretem um jejum santo, reúna os líderes, reúne a igreja. Versículo de número 15 vai descrever mais isso. Versículo de número 16. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo do nosso Deus? Sabe, irmãos, o que Deus falava ao meu coração e me fazia refletir é que todos esses gafanhotos aqui que vêm, eles vêm porque o Senhor mandou. Deixa eu repetir. Esses gafanhotos que vieram aqui, vieram porque o Senhor mandou. Entenderam isso? Isso foi por causa do pecado do povo. Por causa do pecado, Deus mandou esses gafanhotos para cortar a alegria dos homens, a fim de que os homens, na sua tristeza maior, se arrependam e voltem a orar, porque o Senhor quer ser buscado, para que Ele se deixe achar. E o que o Senhor falava ao meu coração, é que todas essas doenças da alma do nosso século, inclusive dentro da igreja, são como um desses tipos de gafanhotos, que Deus mandou sobre a nossa geração. Acabou-se, mas ainda a alegria dos homens. 80% das pessoas do planeta ou já ficaram, ou estão, ou algum dia enfrentarão, segundo alguma pesquisa, alguma espécie de depressão, seja embrionária, seja uma maior ou uma mais profunda. As pessoas não têm alegria mais de servir ao Senhor. As pessoas não têm mais vontade de vir à igreja. É por isso que os nossos bancos estão vazios. E tem gente da igreja que está em casa. Tem gente da igreja que está trabalhando agora, por opção. Por opção, porque marcou o trabalho exatamente nesse horário. Não estou falando daqueles que estão trabalhando por escala, são obrigados a trabalhar, não tem opção, não conseguiram. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de um monte de gente que não vem mais à igreja, sabe por quê? Sabe por que não vem na quinta? Sabe por que não vem no domingo? Sabe por que não vem quando tem eventos, quando tem atividades? Pastor, mas está sendo ministrada uma palavra tão boa, por que as pessoas não vêm? Elas não vêm porque elas não têm sede. Elas não vêm porque elas estão mortas. Elas não vêm porque elas não têm fome. Elas não vêm porque elas estão doentes. Só tem vontade de comer quem está saudável. Quem está enfermo não tem vontade de comer. Quem está doente não tem vontade de se alimentar. A primeira coisa que foge da gente é a fome. E a gente acha que está tudo bem. E a gente não desperta os nossos filhos. E a gente não inculca neles o desejo. Não, é porque essa geração é diferente. Palavra boa para os jovens é quando vem e fazem eles rir. Quem que não gosta de rir? Rir é bom. Mas virou febre. No país e no mundo. Por quê? Porque querem usar o humor para mascarar a ausência de alegria dos homens, sendo que essa falta de alegria dos homens é por causa do pecado dessa geração. E não se resolve o problema do pecado e a tristeza causada pelo pecado com um simples programa de humor, com um simples stand-up dentro da igreja. A gente só resolve o problema da falta de apetite espiritual. A gente só resolve o problema da doença espiritual se a gente resolver o problema do pecado. Tem que confessar, tem que deixar para alcançar misericórdia, tem que se arrepender, tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser trabalhado pelo Senhor. Aí o capítulo de número 1 vai continuar dizendo: decretem um jejum santo, chamem todo mundo.
capítulo 2, verso 12, coloca na tela, por favor. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Diz o versículo de número 13: rasguem o coração, não as vestes. O que significa isso? Eu não quero símbolo exterior, quero sinceridade dentro. Não adianta só vir à igreja, a gente se ilude com os atos exteriores que a gente realiza. A gente se ilude com coisas formais e litúrgicas. A gente se ilude com as vindas à igreja semanalmente. E aí o Senhor está dizendo: Ele quer mais. Ele não quer vestes, Ele quer o coração. Porque o Senhor tem capacidade de ver o que ninguém está vendo. Ele quer sinceridade, Ele quer arrependimento, Ele quer mudança de vida. Não adianta mudar por fora, não adianta fazer promessas, tem que mudar por dentro. Não adianta mudar para o pastor ver. E aí o versículo de número 13: chorem alto, todos que ministram perante o altar. Por quê? Vocês que ministram perante o seu Deus, pois as ofertas acabaram. Temos muita técnica e pouca unção. Não tem graça. Nós conseguimos passar o culto inteiro numa igreja chamada Assembleia de Deus, sem saber o que é o fervor do Espírito Santo. E a gente acha que está normal. Está normal para você que não viveu o que eu vivi. Está normal para quem não viveu as experiências que nós vivemos, que cada culto era a presença do Espírito Santo de Deus. Crente não tinha vergonha de se derramar na presença do Senhor. Crente não estava preocupado em ficar conversando com um ou com outro. Não, crente estava preocupado em adorar, em servir, em falar com Jesus. E cada culto era uma oportunidade para falar em línguas. Cada culto era uma oportunidade para ser renovado. Cada culto era uma oportunidade de sentir a presença de Deus. Aí o versículo de número 16: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria, verso 16 do capítulo 1, e que a alegria e a satisfação, a página voltou aqui, é capítulo 2, desculpa, capítulo 2, estava voltando para o 1, ia começar a mensagem de novo, capítulo 2 já, verso 14, vamos ver do verso 13. Capítulo 2, verso 13. Põe na tela, por favor. Leia comigo. Deus pode se arrepender. Deus pode se arrepender e revogar a tristeza e esses gafanhotos que vieram sobre nossa vida. Muito do que a gente está vivendo são consequências dos nossos próprios erros, a nossa falta de priorizar a obra do Senhor. A Thaíris disse uma coisa aqui importante, ela fez uma coisa esses dias que ainda bem que foi Deus que falou para ela, porque eu particularmente não teria coragem de dizer para ela fazer o que ela fez. Mas ela abriu mão de uma das atividades que ela tinha, que estava consumindo o tempo dela de servir ao Senhor. Ela ficou só com a outra. Porque ela entendeu que o Deus que cuida dela vai continuar cuidando dela quando ela começar a cuidar melhor da obra do Senhor. Isso é um ato de fé. Quando a gente tem fé, a gente tem coragem de descansar no Senhor. E aquele Deus em que nós confiamos não vai nos desamparar. Porque todas as vezes que a minha família entendeu isso e parou algumas coisas para se dedicar ao Senhor, nós fomos abençoados. Todas as vezes que a gente deixou de fazer a obra do Senhor para ganhar dinheiro, a gente ganhava. Só que o devorador vinha e comia. E não ficava nada. E nem sobrava o dinheiro, nem tempo para gastar o dinheiro que também não tinha.
e nem tempo para fazer a obra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais materialistas, as pessoas estão cada vez mais consumistas. O espírito de Mamon reina, e não é de agora, já desde os tempos de Jesus. Não é possível servir a dois senhores, disse Jesus, a Deus e a Mamon. Mas porque as pessoas consomem cada vez mais, as pessoas têm que trabalhar para consumir cada vez mais. E muitas delas não vêm à casa do Senhor porque elas estão ganhando dinheiro para pagar as contas de coisas que elas compraram, mas que elas não precisavam, para mostrar um status que ela não tinha, para pessoas que ela nem conhece. Aí a gente vai tirando de tudo, se sobrar, a gente vai na casa do Senhor, e se não der tempo, não tem problema, porque falta priorizar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer ser próspero na sua vida, não siga eu não, porque o meu exemplo veio daqui. Siga a palavra do Senhor. Quando eu tinha meus 18 anos de idade, 17 para os 18 anos, eu falei assim, eu vou sair dessa condição pobre que nós estamos. Eu vou estudar, vou fazer o melhor curso, e vou tirar meus pais dessa situação que eles estão. Nessa época, nós estávamos morando lá no final, na última quadra do Recanto das Emas, atrás de uma igreja, numa casinha de taipa, que tinha 3 quartos, para 10 pessoas. E eu falei, eu vou estudar, eu vou fazer um curso na área secular, e eu vou ganhar, porque eu sei que eu vou conseguir, eu vou ganhar dinheiro, eu vou tirar meus pais aqui. Até o dia que eu fui num evento, num congresso de jovens, e lá Deus mudou meu coração. Deus mudou meu coração. E o que Deus falou para mim, Ele falou para mim, pode não ser a mesma para você, mas Ele falou para mim naquele dia. E eu saí dali com uma convicção, depois de muitas experiências naquele evento, eu saí dali com a convicção, Senhor, eu vou fazer um curso, é para servir a Ti, porque eu sei, e o Senhor já confirmou no meu coração, que o Senhor vai cuidar de mim e da minha família. Eu saí dali determinado, cheguei em casa chorando, disse para minha mãe, eu não vou fazer aquele curso de direito que eu passei na faculdade, eu vou fazer teologia. E assim eu fiz, porque Deus falou comigo, que Ele ia cuidar de mim. E quando eu terminei o curso de teologia, eu fui prestar o primeiro concurso, não passei, mas andei perto. Quando fiz o segundo, estudando 3 meses, Deus me deu a oportunidade de passar em 4º lugar. Eu orei ao Senhor no dia daquela prova, falei, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor falou comigo, que era para eu cuidar da Tua obra, que o Senhor ia cuidar da minha vida. Pois chegou a hora de o Senhor mostrar que o Senhor falou de verdade comigo, eu estou fazendo essa prova, me abençoe nessa prova. E Deus me honrou naquela prova. E Deus me deu a oportunidade de passar em 4º lugar no concurso de nível nacional. E tudo que eu tenho, eu não adquiri só correndo atrás das coisas seculares. Tudo que eu tenho porque caiu nas minhas mãos, porque Deus me deu. Eu não estou dizendo que caiu do céu, não. Eu não estou dizendo que eu não tive que estudar, não. Eu não estou dizendo que eu não tive que trabalhar, não. Eu estou dizendo que tudo isso que eu fiz, eu não coloquei em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu coloquei as coisas de Deus, e as demais coisas foram acrescentadas. Então eu quero que você entenda esse princípio. Pastor, eu quero andar no carro que o senhor anda, eu quero morar onde o senhor anda, então por favor, faça o que eu fiz. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, mas não negligencie as outras também. Não vai dormir até 11 horas da manhã achando que vai chegar na prova, vai passar não, que isso é idiotice, isso é burrice. Agora priorize as coisas de Deus, porque Deus honra quem prioriza as suas coisas e se dedica lá fora. Deus honra. Você quer ser um jovem abençoado? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser um homem próspero? Então entenda esse princípio. Não saia por aí arrumando 3, 4 empregos, que você não vai ter tempo e nem dinheiro nem para pagar um plano de saúde quando você ficar doente. Meu querido, entenda uma coisa.
Priorize as coisas de Deus. E deixa Deus cuidar da sua vida. O tempo acabou, em outro momento a gente termina essa mensagem. Nós estamos no capítulo 1, ainda tem um capítulo 2, tem um capítulo 3. Mas o que eu quero que você guarde nessa noite é que nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia para as nossas vidas. Deus não está alegre conosco. Deus não está alegre com o nosso compromisso. Deus não está alegre com a nossa falta de ânimo. Gente que começa as coisas e não conseguem terminar o ano porque desanimam. Gente que dá o seu nome para um compromisso de uma coisa e depois desistem, saem fora. As pessoas estão cada vez mais instáveis. Não se pode escrever o que se fala. Mas eu quero que você guarde que Deus não está satisfeito conosco. Deus não está satisfeito com o nosso compromisso. E deixa eu dizer uma coisa que ninguém está dizendo por aí, mas eu vou dizer. Deus não está satisfeito com a nossa nação. E há 15 dias Deus me deu um sonho que me preocupou muito sobre os próximos 3 anos da nossa nação. Eu só tive um sonho igual esse em 2014. E depois de 2014 a gente viu o que aconteceu no país. E depois de 2014, a outra vez que eu tive um sonho igual a esse foi há 15 dias atrás. E mal passaram-se os dias e já começou a aparecer alguns problemas que impactam diretamente na economia, e se impacta a economia, impacta no nosso bolso. Os investidores param de investir porque o país está cada vez mais instável, o poder se instabilizando, e a economia fica afetada, e quem tem um emprego na área privada começa a ficar preocupado porque pode ser mandado embora quando a economia não está boa, os investidores externos deixam de investir no país. Eu não vou dar detalhes do que Deus mostrou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não ande gastando tudo que você tem, não. Comece a se preparar, porque nós viveremos ainda, nos próximos anos, momentos de uma economia difícil. Ainda bem que está sendo gravado, porque o que eu estou falando aqui, depois você pode lembrar e voltar na gravação de hoje, porque se foi Deus que disse, quem se preparar não vai se surpreender. Agora, quem não se preparar, vai passar por situações difíceis. Então se prepare, comece a economizar, não ande gastando seu dinheiro à toa, se prepare, porque se vier momentos ainda mais difíceis na economia, que possivelmente o cenário econômico indica que podem vir, nós estaremos preparados para isso. Oremos pela nossa nação, oremos pelo nosso presidente, oremos porque se tudo se desencaminhar, nós é quem sofreremos em primeira mão. Oremos. Nosso papel agora é orar. Nosso papel agora é interceder. É pedir para que Deus coloque a mão. É pedir para que Deus nos proteja. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Faz com que essa palavra entre nessa terra. Pai, onde tiver terra seca, faça chover sobre essa terra, para que haja uma terra fértil, capaz de dar fruto à semente que é lançada. Muitos de nós, ó Deus, estamos como desertos na Tua presença, mas nós queremos ser avivados, renovados, queremos receber a chuva do alto, a fim de que a nossa terra seca se transforme numa terra fértil,